E agora que você já viu tudo sobre a parte de estampa, só ficou faltando aqui uma das técnicas, que é uma técnica que eu particularmente não uso muito, porque, assim, por uma questão estética mesmo, mas existe a corrosão. Tá? Então a corrosão, ela deixa assim um efeito, ela na verdade é um ácido que se aplica na peça e ela desgasta a própria cor da peça, tá? E a corrosão ela só funciona em tecido que seja 100% algodão, tá? Então não pode ter nenhuma misturinha de poliéster, tem que ser tecido 100% algodão. Ok? Que foi a única peça que faltou aqui no meu mix para eu mostrar para você, mas só por curiosidade, estou falando que essa técnica também existe. Eu vou falar um pouquinho para você sobre a parte de lavanderia, mas lavanderia, galera, é uma coisa tão extensa, mas tão extensa, que eu teria que fazer um módulo específico só para lavar, só para falar de lavanderia. Então eu vou só mostrar algumas coisas para você, da dica importante que é a respeito do tecido e da modelagem, tá? E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda um e-mail para mim depois que a gente vai estar respondendo, ou eu ou alguém da minha equipe vai estar respondendo você, ok? Então eu vou só dar uma rápida passada na questão da lavanderia e deixar você um pouco por dentro dos cuidados que você deve ter com o produto quando você for mandar lavar. Por quê? O que acontece, pessoal? Quando você vai fazer um tecido com lavanderia, já aconteceu comigo, tá? E não vou falar para você, não foi uma vez só não, mais de uma vez que eu fui mandar lavar um produto e acabou que eu não me atentei a uma coisa, porque qualquer peça que você mande lavar, a menos que você tenha um tecido que já é pré-encolhido, que já é um tecido preparado para lavar, vamos supor que você tem ali um tecido 100% algodão ou um tecido misto, tá? Até porque um tecido de poliéster, você não vai conseguir de repente o tipo de efeito adequado. Tem algumas lavanderias que têm técnicas específicas para trabalhar com poliéster, mas não são todas. O mais indicado que todo mundo usa é trabalhar com tecido de algodão para fazer aquelas peças estonadas ou para fazer peças com esse efeito aqui, ou um tecido 100% algodão, mais o tecido misto, que seria aí um 60 algodão, 40 poliéster e tal, ele também chega a ter um efeito bacana. Tá? Só que o legal que eu tinha que falar para vocês, e o legal e o importante desse módulo, quando eu falo de lavanderia, é falar sobre encolhimento, pessoal. Por quê? Eu peguei tecido que não estava pré-encolhido e na época eu não tinha esse conhecimento e aí eu mandei lavar, fiz o corte, costurei e tal e mandei para a lavanderia. Quando o corte voltou, cara, parecia que era outra peça, falei, não, mas isso aqui não é meu, não é possível, como que aconteceu isso? Porque o encolhimento é absurdo, pessoal, porque para que a tinta pegue na peça, ele passa numa máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, são vários processos, com temperaturas altíssimas, que ela vai para secagem, isso e aquilo, e quando o tecido não é pré-encolhido, que ele já foi preparado para passar por tudo isso, é óbvio que vai afetar toda a trama do tecido, toda a composição do tecido. Então, alguns problemas que você pode ter problema com torção, que é a sua peça torcer, você pode ter o problema que é o natural, que isso você vai ter de qualquer forma, até mesmo no tecido pré-lavado, você vai ter uma margem de encolhimento, tá? Mas no caso do tecido, quando ele não é pré-encolhido, a margem de encolhimento é absurda. Então a dica valiosa que eu dou para você, quando você for fazer alguma peça que vá passar por um processo de lavanderia, seja qual processo for, Edu, mas eu só vou estonar, mas eu quero só fazer um tie-dye, mas eu vou fazer, não importa, tá? Você tem que fazer a piloto, sim. E outra coisa, normalmente quando a máquina que faz o processo de lavanderia, ela lava só uma peça, que é a piloto, na produção vai dar diferença. Então você tem que pegar a piloto e desconsidera pelo menos mais 2 centímetros embaixo, tá? E mais meio centímetro na lateral. Tá? Porque esse meio na lateral vai virar 2 também aqui e joga sempre mais 2. Isso depois da peça piloto ter voltado da lavanderia, tá? Para que você consiga aí ter pelo menos aí como se diz, uma margem de erro bem menor, ou de preferência que você não faça como eu, que já perdi aí, se eu não me engano eu cheguei a perder 6.000 peças com lavanderia, porque eu errei não foi só uma vez, eu errei uma vez, depois eu fiz outra peça, acabei errando mais uma vez, e eu só fui aprender depois de 4, 5 vezes que eu tinha cometido o erro, e aí eu fui aprender sobre o tecido pré-encolhido, aí eu fui ver, pô, mas o tecido que é pré-lavado, pré-encolhido e tal, ele tem um custo um pouco maior,
Tá? E aí eu falei, não, mas e se eu for trabalhar com tecido que eu já estou acostumado a fazer? Dá também, claro que dá. Só que aí eu tenho que considerar as margens de encolhimento que são bem maiores. Tá? E mesmo quando eu já fazia as correções no meu molde, antes de mandar para a lavanderia, você já tem que fazer correções, principalmente na parte de baixo, porque o tecido ele tende a encolher sempre mais aqui no comprimento e menos na largura. Tá? Então eu fazia as correções no molde e mesmo quando a peça piloto voltava, eu ainda considerava mais 2 centímetros embaixo de comprimento e mais meio centímetro na largura, que aí sim eu consegui chegar a 95% de acerto. Então, falando sobre técnicas de lavanderia, sempre quando você for fazer, cara, você pega ali uma referência, uma base e tal, de uma foto, alguma imagem, alguma coisa, que aí a lavanderia, ela vai ter, cada lavanderia é expertise especialista em alguma técnica, em algumas técnicas especiais, e eles vão fazer o mostruário, ou eles têm ali o showroom, ou eles têm uma mala cheia de coisas bacanas para que você possa olhar, se inspirar e mandar para você. E a dica que eu queria dar falando sobre o processo de lavanderia, que é o mais importante, é você ficar atento ao encolhimento, porque isso vai acontecer e não tem como, seja qualquer tipo de tecido que você usar, ok? E agora eu vou dar algumas dicas para você, dicas legais para você entender também a questão do bordado. Só para a gente finalizar de vez a questão da estamparia, uma coisa que eu tinha que ter falado também é a questão do arquivo, tá? Você escolhe um desenho, aí você tem que mandar o arquivo para a estamparia. Algumas estamparias fazem o fotolito, fazem todo o processo interno e outras não. Por isso uma dica muito importante é você sempre ter ali cotar em mais de um lugar. Sabe, é você saber assim, você faz fotolito interno ou não faz, porque isso dá uma diferença muito grande no custo, viu pessoal? Principalmente se o seu corte for pequeno, isso acaba impactando demais na hora de você fechar o seu custo, tá? Então não pegue já, eu tenho esse cara, eu já vou fazer direto com ele. Se eu fosse você, eu pesquisava em mais de um lugar e perguntava, você faz fotolito interno ou externo? E quais os tipos de programa? Tem estamparia que trabalha com Illustrator, Corel, Photoshop, algumas não. Então você também tem que saber qual é o arquivo que você tem que mandar e eles normalmente perguntam qual é o formato que você tem que mandar. Se você não for expert no assunto, assim como eu também não era, e aí o que eu fazia? Eu sempre pegava ali a pessoa que desenhava, que fazia o desenho da estampa para mim no computador, eu fazia na mão e a pessoa digitalizava e passava para o computador e eu deixava que essa pessoa enviasse o arquivo, eu só perguntava, como é que você quer que manda, passava para a pessoa e a pessoa encaminhava. Então, reforçando, tenha sempre mais de uma pessoa para você poder cotar preço, tirar dúvida e tudo mais. E também no final aqui eu vou deixar ali disponível para vocês alguns fornecedores, algumas coisas que é até legal por que eu sempre estou deixando aqui contatos de alguns fornecedores, contatos de algumas coisas tal, que é para você poder tirar como base, entendeu? Porque às vezes você liga, manda o arquivo tal, pergunta pro cara, e aí, quanto que fica isso tal? Para você também ter uma referência, mesmo você não estando aqui em São Paulo, não estando na nossa região do Brás, mas para você ter pelo menos um parâmetro do mercado, para que você possa ter uma negociação melhor com os seus fornecedores também. Porque se você tem um fornecedor aí na sua cidade, e às vezes o cara, só eu faço isso, meio que o cara vai querer reinar, né? Então ele cobra o que ele quiser. E ele tem que entender que regra de mercado é regra de mercado. Beleza? E agora então vamos falar sobre bordado. O bordado, galera, é aquela coisa que dá um detalhe diferenciado na peça. Eu até costumo dizer assim que o bordado ele deixa a peça mais chique, ele deixa a peça, ele valoriza mais a peça, deixa a peça mais elegante, ele dá um destaque legal na peça. E o bordado funciona como? Cara, também vou deixar contatos para vocês de fornecedores de bordados, só para vocês terem como base, referência, etc. O bordado, sim, você pode pegar qualquer tipo de desenho, nem sempre, tá? Porque o bordado ele não é que nem uma estamparia, que ele vai fazer aquelas definições e tudo mais. O bordado ele serve mesmo para dar esse charme, para dar esse toque na peça. Claro que dá para fazer vários tipos de desenhos e técnicas, que eu não vou estar falando sobre todas as técnicas de bordado que dá para fazer aqui. Não. Meu intuito aqui é passar rapidamente uma explicação para você a respeito do que é o bordado. Então o bordado funciona como? Como que é cobrado o bordado, Eduardo? O bordado ele é cobrado por tempo de máquina e por quantidade de ponto. Então o bordado é assim, se você vai fazer um bordado desse, esse aqui é um bordado que deve ter aí, eu vou pegar uma peça aqui melhor para vocês verem. Um bordado desse ele deve ter em torno de 700
a 800 pontos, certo? Então o bordado ele é cobrado pela quantidade de ponto e pelo tempo de máquina. Então assim, quantidade de ponto, 600, 700 pontos, normalmente a máquina trabalha 1.200 pontos por minuto. Então isso aqui é um bordadinho que faz muito rápido. Agora, se você já pega um bordado deste tamanho, então é muito importante a questão de você ter a peça piloto, porque a peça piloto é onde você vai saber se isso aqui está dentro da sua realidade ou não, porque tem pessoas às vezes que querem fazer uns bordados gigantescos nas peças, coisas assim absurdas, aí quando vai ver o preço do bordado, ficou R$30 só o bordado. Aí você pega o bordado mais a costura e tal. Ok, se você tem um público para isso, se você tem um cliente que está disposto a pagar por isso, é sensacional. Eu particularmente já fiz sim peças com bordados de R$15, até R$20 eu já gastei com bordado. Mas foram peças muito bem elaboradas. Foi o que eu chamei assim de coleção cápsula, que era assim, era uma coleção com peças nobres, mas com cortes pequenos, que era para esse perfil de cliente que queria algo bem diferenciado e estava disposto a pagar por esse produto. E essa foi a diferença. Tá? Então a questão da peça piloto, ela não serve só para você ver caimento, ela não serve só para você, não, ela serve também, e o principal até, para que você veja custo, para que você saiba exatamente se aquilo ali se enquadra no seu planejamento, se enquadra no seu perfil de público, se enquadra na hora que você vai vender, porque não adianta, você faz uma peça sensacional, maravilhosa, tal, quanto ela saiu de custo? R$100, aí você vai ter que vender a peça por quanto? Entendeu? E aí você tem que saber, tá, eu vou vender por 200, mas e aí, o meu público está disposto a pagar isso? Meu público é este perfil de público? Eu tenho peças aqui sim, que eu vendo peças aqui dentro da minha loja, dentro do meu showroom, até acima de R$100, mas como eu te disse, são poucas quantidades e eu construí um público específico para este tipo de produto. Se você está começando agora, você tem que ver dentro do seu avatar se esse seu avatar se enquadra neste perfil. Se você já tem algum tempo de mercado, você pode sim identificar dentro da sua carteira de clientes que você já tem hoje, clientes que estejam dispostos a pagar um pouco melhor para ter um produto nobre. Beleza, galera? Então eu vou deixar aqui alguns vídeos mostrando para vocês bordado, você vai ter aqui dicas de fornecedores, você vai ter aqui algumas planilhazinhas que eu vou colocar novamente aqui para você fazer os cursos individuais sobre estamparia e bordado, e eu deixo mais esse módulo. Um beijo no seu coração e vamos pro próximo!